Bom dia, amados irmãos. Nesta manhã, além de celebrarmos o nome do Senhor, também lembramos, o dia do idoso. Há uma meditação especial no nosso boletim, que é a fala de toda a equipe do Grupo Rocha Eterna, e que traz, portanto, algumas reflexões muito significativas a respeito do idoso, da sua realidade e daquilo que é desafio nosso, diante a igreja, como tendo o desafio do idoso. Muitas vezes, e já disse isso, mas quero apenas enfatizar, muitas vezes nós caímos no erro de achar que a igreja ela tem que se adaptar à juventude, especificamente, E há um esquecimento muito sério de que o Brasil ele está envelhecendo muito rapidamente, de modo que a igreja, na realidade, ela precisa estar adaptada a todas as pessoas, e não uma faixa específica, porque se ela assim o fizer, ela sairá completamente do contexto em muito pouco tempo. Em muito pouco tempo. O Brasil já não é mais, o Brasil era um país jovem no tempo em que eu era adolescente, há tantos anos atrás. Só que esqueceu-se que o tempo passou, e o país está hoje envelhecendo. O país hoje é um país envelhecido. E você que está com 25, 30 anos, você não vai ficar com 25, 30 anos por muito tempo. Daqui a pouco você vai ficar com 26, 27, 28, 29, 30, tá certo? E aí o tempo vai passar, tá certo? E você que hoje, olha, você pode até bater o pé e dizer assim, eu não vou, mas isso não vai impedir a marcha do tempo. Mas você que está do lado desse lado, amanhã, no abrir e piscar de olhos, vai estar do lado de cá. Repito, você pode até dizer assim, não vou de jeito nenhum, mas isso não vai impedir a marcha do tempo. Não vai impedir que os anos passem, não vai impedir que os dígitos avancem. Ainda que você diga no seu coração, serei sempre jovem, sem problemas. Todos podem dizer, até a pessoa com 100 anos, mas isso não vai impedir de chegar aos 100 anos. Tá certo? Isso se Deus for misericordioso com você e permitir que você chegue a essa idade. Então, queridos, nessa manhã celebramos a família da igreja, e na família da igreja nós encontramos pessoas de todas as idades. E justamente na manhã, quando nós falamos, continuamos a falar sobre tempos de crise, respostas de Deus, nós vamos ouvir o que diz a voz da experiência. Vamos ouvir o que diz a voz que vem dos cabelos brancos, a voz que vem de pessoas que já viveram um pouco mais, que já passaram um pouco mais de tempo e que, portanto, parece que tem coisas interessantes e importantes para falar ao nosso coração. A palavra experiência, muitas vezes, ela não é muito bem-vinda, especialmente quando a experiência é associada à questão da idade, porque muitos jovens acreditam que experiência é bobagem. Alguns jovens acham assim, pensam que a experiência é apenas uma questão de senso comum. Então, quando a pessoa mais idosa diz assim, olha, pela minha experiência, isso assim assado, aí muitos já dizem assim, isso é bobagem, eu não quero nem ouvir, não quero nem saber, porque eu estou mais propenso ao que dizem os cientistas, o que dizem os compêndios, depois de vastas pesquisas, de várias avaliações, de várias comprovações científicas, eu não fico em senso comum, eu não fico nessas coisas. E aí vai deixando que a experiência dos mais antigos se perca. Não dão ouvidos, não querem saber aquilo que os mais antigos, com os cabelos embranquecidos, têm a dizer. Às vezes também, alguns mais jovens, não todos, mas alguns mais jovens, muitas vezes, olham para os mais idosos, e pelo fato de que os idosos não têm, talvez, a mesma agilidade, a mesma destreza nos equipamentos, nas parafernálias eletrônicas, que todos os dias se renovam nas prateleiras das lojas, nos lançamentos diversos. Então, como o idoso muitas vezes não sabe se movimentar muitas vezes naquilo, então acreditam serem os mais idosos, os mais experientes, pessoas que estão desatualizadas, pessoas que estão fora do contexto, pessoas que não têm conhecimento suficiente,
Então, se ela não sabe operar um equipamento eletrônico lançado ontem, então ela não tem absolutamente nada a me dizer, não tem muito a acrescentar à minha vida. Um grande equívoco, um grande erro. Queridos, a sabedoria e a experiência dos mais velhos oferecem sim caminhos, respostas e alternativas que só podem, perceba bem isso, só podem ser alcançadas quando já passamos por aquela estrada. Não é vista, não é descoberta antes de passar na estrada, somente quando se passa na estrada. E os mais idosos já passaram por muitas estradas, já viram muitas coisas e, portanto, tem muitas experiências, sim, a passar para aqueles que ainda não passaram por todas as estradas da vida. Quer ter um exemplo? Quer ter um exemplo? Um exemplo muito claro é quando nós olhamos a crise em nosso país. Quando olhamos ao redor, olhamos nosso mundo, vemos tantas dificuldades ao nosso redor. Vemos lutas, vemos dificuldades, abrimos jornais, vemos então manchetes muito pesadas, preocupantes, olhamos de ponta a ponta o jornal e não encontramos muita coisa que traga assim alegria, satisfação para nós. É preocupação atrás de preocupação, é dificuldade atrás de dificuldade. E aí ficamos vendo situações que trazem problemas, trazem até mesmo desânimo para a própria fé. E aí uma questão muitas vezes salta ao nosso coração, à nossa atenção. Uma pergunta que muitas vezes fazemos e que achamos que ela é de hoje, achamos que é uma preocupação do agora, que é uma preocupação descoberta ontem. E então ouvimos no nosso coração a seguinte pergunta: por que muitos justos, corretos, santos e fiéis sofrem mais do que os ímpios? E aí às vezes a gente pensa que essa é uma pergunta inédita, uma pergunta do hoje, uma pergunta do agora. Por que o justo sofre? E muitas vezes, por que o ímpio prospera? Por que o ímpio vai nadando de braçada, muitas vezes, diante de crises, situações difíceis? Porque enquanto alguns roubam milhões, mesmo presos, continuam vivendo no luxo, enquanto várias pessoas corretas passam a vida enfrentando dificuldades. Por que isso acontece? Como enfrentar esse tipo de situação? Por que sai do emprego o justo, e o ímpio fica? Por que isso acontece? Porque muitas vezes o justo não é promovido, mas o ímpio é. Por que isso acontece? Por que esse tipo de situação? E como é que nós lidamos com esse tipo de situação? E aí, queridos, é uma questão do dia a dia, mas que só pode ser respondida pela voz da experiência, só pode ser respondida pelos cabelos brancos, só pode ser respondida por aqueles que já andaram por diversas estradas e já viram muita coisa e já enfrentaram muitas situações difíceis. Me lembro do meu avô era um alagoano, ainda não tinha muita cultura, era uma pessoa, começou a trabalhar aos 5 anos de idade. Aos 5 anos de idade começou a trabalhar numa tecelagem próxima a Maceió, em Rio Largo, alagoana de tecidos, que eu tive depois de muitas e muitas décadas a oportunidade de conhecer ali, a fábrica Matarazzo, em Rio Largo, em Alagoas, do ladinho de Maceió. Começou a trabalhar aos 5 anos naquela tecelagem, chegou ao Rio de Janeiro para tentar ganhar a vida, enfim, em 1939, indo para a construção civil, construindo os ministérios ali na esplanada do castelo, enfim. Ele gostava muito de contar histórias. E um dia eu me lembro que eu perguntei a ele assim: o senhor foi à guerra? E ele diz assim: a guerra da Europa não, mas eu participei muito da guerra da fome, E aí ele foi explicar o que era a guerra da fome, a luta, a dificuldade, uma criança de 5 anos sustentando a sua casa, sustentando a sua tia, que criava, que cuidava dele, e a sua irmã, um pouco mais nova, as dificuldades. Mas aquele homem, idoso já, trazia as lições, trazia as respostas, trazia a palavra da experiência de que as lutas vêm, as lutas chegam, mas Deus sempre tem uma resposta, Deus sempre tem um caminho, Deus sempre tem algo. E não são respostas em livros, não são respostas milimetricamente calculadas, tabuladas, pesquisadas, avaliadas, mas não, é a resposta que vem do Senhor, vem da parte de Deus.
Queridos, embora em tempos de crise, embora todas as coisas pareçam conspirar contra os santos e beneficiar aqueles que são ímpios, embora a aparência seja de que os tementes a Deus ficam atrás, pode parecer que as pessoas estão passando à sua frente, enquanto você, que é um servo fiel e dedicado ao Senhor, não está conseguindo progredir, avançar. A palavra de Deus, entretanto, por meio da experiência de vida, traz uma resposta para o nosso coração. Queridos, em tempos de crise, nós temos uma certeza maravilhosa: Deus dá o pão que nos sustenta. E para tanto, querido, eu quero chamar a sua atenção para o Salmo 37. E quero meditar com você nessa manhã dos versos 23 ao verso 25 apenas, do Salmo 37. É um salmo muito querido, muito conhecido, mas que traz para o nosso coração uma preciosa verdade, um precioso ensino, não de um jovem exuberante, mas de um homem já idoso, experimentado na vida, que ao olhar para trás, ele consegue trazer uma resposta do coração de Deus para o coração da sua geração e de todas as gerações posteriores a ele e a nós também nessa manhã. Diz assim o Salmo 37, a partir do verso 23. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Palavras, repito, não de um jovem, palavras de alguém já vivido, experimentado, que andou pela vida e que pôde constatar essa firme certeza: o pão que nos sustenta é dado por Deus. O pão que alivia o crente, o servo do Senhor, é dado por Deus. Queridos, quando olhamos para esse texto, nós encontramos algumas verdades. Essa é uma questão milenar. Por que o justo sofre e o ímpio vive bem? Muitas vezes essa é a realidade que nós encontramos. Olhamos em volta, olhamos as nossas dificuldades, olhamos nossas lutas, e aí percebemos muitas vezes que o ímpio está vivendo maravilhosamente bem. Parece que não tem crise, parece que não tem dificuldade, parece que tudo caminha numa boa. E o Salmo 37 é uma das respostas da palavra de Deus para essa questão. É um dos lugares, na Bíblia onde nós encontramos respostas muito claras para essa questão. O Salmo começa dizendo assim: olha, não tenhas inveja, não fique olhando, não fique cobiçando o caminho ou a sorte do ímpio alto lá. Muitas vezes dizemos assim: pois que vale ser crente, que vale ser fiel, de que vale estar na presença do Senhor, se na hora H uma porção de coisa acontece conosco e não acontece com aquele que não obedece a Deus. De que vale isso? E o Salmo já começa dizendo assim: não pense dessa maneira. Feche a sua boca, mude o seu pensamento, não fique pensando dessa maneira. Olhe com paciência e olhe com confiança para o Senhor. A aparente prosperidade do ímpio traz muitas vezes insegurança para a nossa própria fé, questionamentos para a nossa caminhada com Deus, dificuldades de nós vermos algo melhor um pouco mais à frente. Mas, queridos, o que o Salmo vai desenvolvendo ao longo de todo o seu andamento é que a justiça de Deus se manifesta no momento certo, na hora certa. Não precisamos temer, não precisamos nos abater, não precisamos deixar a nossa fé esfriar. Nós podemos confiar na justiça de Deus que é feita no tempo certo. E a resposta, a síntese de todo o Salmo 37 está justamente no verso 22. Dê uma olhada lá, o verso 22 diz assim: aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. O Senhor deixa isso muito claro, muito bem pontuado. Não precisamos olhar o ímpio, não precisamos desejar o que o ímpio tem, ou a vida que ele está levando, porque Deus sabe cuidar dos seus. E no momento certo, na hora certa, Ele assim agirá. O conteúdo do Salmo, portanto, queridos, vai mostrando essa realidade. Revela, sim, admite, sim, que o ímpio prospera, enquanto que os justos passam por lutas, mas as Escrituras deixam muito claro, a grande verdade é de que nós podemos, com confiança, fé e esperança nos caminhos do Senhor, esperar, aguardar a recompensa da parte de Deus no tempo devido, na hora devida.
o salmista Davi, ele então, ao desenvolver essa realidade do Salmo 37, sobre a iluminação do Senhor, sobre a inspiração do Espírito Santo de Deus, ele o faz à luz das suas experiências, da sua vida e da sua caminhada. E quando nós olhamos um pouco a vida de Davi, nós percebemos que aquele moço, embora ricamente abençoado pelo Senhor, ele teve uma vida cheia de altos e baixos. Né? Todo mundo fala, o rei Davi, parece que só esteve sempre, né, no auge. Parece até que é a rainha da Inglaterra, né, que esses dias comemorou, a Elizabeth II, comemorou aí o mais longo reinado, né, da história, 60 e tantos anos no trono. Mas quando a gente olha para a história daquela mulher, a gente vê que ela sempre viveu numa boa, né? Sempre está tudo bem, está tudo ótimo ali. Enfrentou guerra, sim, tranquilo, né? Também tem que ter alguma tempestade na vida, não pode também, né, sempre, né, tudo ótimo, né? Mas, de uma maneira geral, sempre no palácio, sempre bem, etc. Não foi o caso de Davi. Não foi a mesma realidade de Davi. Davi, desde menino, desde quando foi indicado como sucessor de Saul, a sua luta começou, sua tribulação avançou. Aquele moço nunca teve sossego, nunca teve paz, perseguido, buscado para a morte, primeiro por Saul, depois com crises fortes em família, fugindo, indo para lá, para cá, se escondendo em cavernas, vivendo de uma maneira insegura, e quando estava tudo muito bem, parecia que tudo estava ótimo, uma rebelião promovida pelo seu próprio filho o põe em fuga, tantos perigos, tantos riscos de morte. Ele passou por tudo isso, viveu todas essas experiências, viveu todos esses momentos. E em todos esses momentos, e em todas essas experiências, ele pôde ver algo maravilhoso. Há sempre um final abençoado, há sempre um final feliz, há sempre o sustento de Deus para aqueles que confiam no Senhor Deus Todo-Poderoso. Era uma questão de experiência, era uma questão de observação da vida, era uma questão de olhar para trás, olhar para os lados e ver a fidelidade do Senhor, que nunca falhou, que nunca mentiu, Deus sempre presente ao seu lado. E é por isso que nos momentos mais difíceis de sua vida, Davi pôde dizer, olha, eu deito e durmo, né, e amanheço no dia seguinte, sustentado pelo Senhor. Não há dúvida quanto a isso, não perco meu sono, não perco minhas noites, porque eu sei que Deus é fiel. Então, queridos, à luz dessa experiência, do alto dessa experiência, ele pode então trazer os conselhos que ele traz aqui na palavra do Senhor para o nosso coração. E o primeiro deles é esse: o Senhor firma os passos daquele que anda em seu caminho. O Senhor firma os passos daquele que anda em seu caminho. Queridos, andar no caminho que agrada a Deus é andar conforme as orientações das Escrituras, as orientações da palavra do Senhor. Muitas vezes nós ouvimos pessoas dizendo assim, a partir de hoje eu vou andar nos caminhos de Deus. A partir de hoje eu quero olhar na Bíblia e saber o que Deus tem ou quer para a minha vida. A partir de hoje eu vou buscar a vontade de Deus para a minha vida. Pois bem, se este é o desejo do seu coração, o caminho está aqui, é a palavra de Deus. Tudo aquilo que Deus quer que você faça, tudo aquilo que Deus quer que façamos, todas as decisões para a nossa vida, toda a manifestação da vontade revelada de Deus está na palavra. Você não precisa buscar outros atalhos, não precisa olhar nem o horóscopo do jornal e muito menos o horóscopo evangélico, né, que tem muitos por aí. Então, basta olhar para a palavra, basta olhar para a Bíblia, basta consultar a palavra do Senhor. Tudo que Deus quer que saibamos está na palavra do Senhor. Mas há um detalhe, querido, o homem só consegue, eu e você, só conseguimos andar nos caminhos do Senhor se formos alcançados pelo Senhor e colocados por Ele neste caminho. Não é uma questão de vontade pessoal, não é uma questão de decisão pessoal. Tenho ouvido ao longo de todos esses anos de vida cristã, e os irmãos também com toda certeza, pessoas que dizem assim, a partir de hoje eu vou ter fé em Deus, vou passar a ter fé em Deus, a partir de hoje eu vou passar a ter fé. Né? Se equivocam, né? Não conseguem. A partir de hoje eu vou ser um crente. Você já ouviu isso? Pessoas dizendo isso, a partir de hoje, olha, está decidido, a partir de hoje eu vou ser um crente, né? A partir de hoje eu vou mudar a minha vida, né? Pois é, aí a pessoa se transforma no máximo num ótimo religioso, né? Num ótimo religioso, porque a palavra de Deus nos afirma que Deus é o autor da fé.
Deus é que nos concede a graça, Ele que nos alcança, Ele que arruma o nosso caminho. Há pessoas que dizem assim: eu vou consertar a minha vida, e uma vez consertada a minha vida, eu vou seguir a Jesus. Não vai conseguir, porque é o Senhor, Ele é o autor dessa obra, Ele realiza esta obra. Outro dia eu conversava com um jovem da igreja, e ele me perguntava sobre isso. Qual era a minha opinião a respeito da fé? A fé, ela é o quê? Ela é Deus que dá a fé, a pessoa desenvolve a fé, e etc, etc. Eu falei assim: eu não tenho opinião sobre isso. Eu não tenho opinião sobre isso. Tá? Eu tenho a certeza da palavra, e a certeza da palavra é que a fé é de Deus. Ele é o autor da fé. Né? Não somos nós, né? Ele é o autor da fé. E, para ilustrar isso, lembrava, né, um autor e, ao mesmo tempo, um homem público, né, que, com todos os seus desvios, enfim, com todas as suas polêmicas, né, mas sempre foi alguém muito admirado por mim. Como ele já é morto, né, então eu posso dizer que votei nele várias vezes, né, como eleitor dele no Rio de Janeiro, né, que é o Darcy Ribeiro. Né? Darcy Ribeiro, um grande educador, um homem muito polêmico também, enfim. Mas uma ocasião, muitos e muitos anos atrás, quando ele ainda era vivo, ouvia uma entrevista com ele, e lá pelas tantas ele começou a lembrar da família. Né? E todo mundo, né, por mais erudito que seja, enfim, ateu que seja, quando fala em família, normalmente o coração amolece. Né, amolece. E ele falava, até bastante emocionado, dizendo assim, mais ou menos assim, dizia assim: eu lembro da minha mãe era uma mulher de fé. Era uma mulher que era muito fervorosa, era uma mulher de estar na igreja, era uma mulher que cria, era uma mulher que, puxa vida, era uma mulher de fé extraordinária. Ele parou e disse assim: eu sempre quis ter a fé da minha mãe. Eu sempre quis ter a fé da minha mãe e nunca consegui. Não consigo crer, não creio em Deus, não creio em nada. Foi a afirmação daquele homem. Queridos, muitas vezes as pessoas dizem assim: eu vou andar no caminho do Senhor, mas se o Senhor não aplanar o caminho, se o Senhor não fizer essa obra, se o Senhor não realizar esse trabalho, então não dá. Queridos, a promessa do Senhor é que Ele firma os passos daquele que anda em seu caminho, daquele que é alcançado pela graça do Senhor, daquele que é colocado no caminho de Deus, e nesse caminho o Senhor vai firmando os passos, o Senhor vai firmando a direção, o Senhor vai firmando cada metro de nossa caminhada com Deus. E a questão, portanto, é saber: você está ou não no caminho do Senhor. Se você está no caminho do Senhor, então, querido, toda e qualquer crise vai passar, toda e qualquer dificuldade vai ser vencida. Não é uma questão de mera prosperidade, não é uma questão de mera determinação, eu determino, eu ordeno, não é essa a questão. Mas é a questão de estar no caminho estabelecido pelo Senhor, no caminho no qual fomos colocados por Deus. E Deus, muito embora nos coloque em caminhos onde encontramos tempestades, dificuldades, pedras, vales sombrios, ainda assim o Senhor lá está, guiando, conduzindo, segurando firme a nossa mão, não deixando que nada de mal, além daquilo que o Senhor assim determinar, aconteça em nossa vida. O Senhor firma, sim, o caminho daqueles que estão com Ele. Calvino, em um comentário sobre os Salmos, ele diz assim: os santos não têm outro objetivo em vista senão ordenar suas vidas de acordo com a vontade de Deus e obedecer ao que Ele ordena. É prazer. Entramos no caminho do Senhor porque Ele assim nos conduziu. E aí, queridos, temos prazer em caminhar nessa direção, em andar com Ele, e nesses caminhos somos firmados diariamente pelo Senhor. Atravessamos crises, lutas, parece que as coisas não andam bem, o caminho parece apertado, mas ao final nós vemos que Deus firmou cada passo de nossa caminhada. Podemos encerrar os nossos dias com esta certeza. Era isso que Davi podia olhar. Olhava para trás e via todos os altos e baixos da sua caminhada, mas ele sabia com toda a tranquilidade: Deus guiou, Deus firmou cada passo que eu dei. Cada lugar por onde eu andei, o Senhor me guiou. Queridos, a segunda coisa que esse salmo, ou esse pequeno trecho, diz para nós é isso: o Senhor levanta o crente que cai. O Senhor levanta o crente que cai. Essa queda não está ligada aqui aos acontecimentos, a uma queda da fé, mas está ligada aos acontecimentos cruciais, difíceis, né, da nossa vida.
quando nós enfrentamos momentos bastante difíceis, lutas intensas, situações que muitas vezes nos jogam no chão. E muitas vezes nós caímos no chão e imaginamos dele nunca mais poder levantar. Imaginamos que não temos mais e nem teremos mais forças de nos erguer. A situação foi tão crítica, a situação foi tão dura, tão pesada, que achamos que não vamos mais levantar. Mas, querido, devemos lembrar, e tenho lembrado isso aos irmãos com uma certa frequência, Deus não impede que situações difíceis cheguem à vida dos seus filhos, mas Ele mesmo, né, no meio dessas lutas que Ele permite, Ele então age nos levantando, nos erguendo e nos dando a bênção, a capacidade de atravessar essas lutas, porque Ele tem um propósito para a nossa vida, nas horas boas e nas horas difíceis também. Se não for dessa maneira, então, querido, tire o Salmo 23, né, da sua Bíblia, né, o Salmo que você tanto gosta, não é verdade? Então, se você discordar disso, tire o Salmo 23, porque o Salmo 23 diz que Deus nos guia pelas águas tranquilas, pastos verdejantes, etc, etc, mas fala também sobre o vale da sombra da morte, fala também da nossa caminhada para a eternidade, fala também do fim de nossa vida. Nossa vida é assim, ela é formada de momentos maravilhosos, radiantes, gloriosos, mas também momentos muito difíceis, em que nós muitas vezes tropeçamos e caímos no meio das dificuldades, no meio das lutas. Queridos, o crente passa assim por lutas, tomba muitas vezes diante da dor, parece muitas vezes que foi derrotado. Há dias em que você talvez já tenha passado na sua experiência, em que você abriu os olhos de manhã e disse, não tenho como levantar. E talvez aquela manhã tenha se multiplicado por várias. Não apenas um dia. Não, teve um momento na minha vida em que eu passei, mas logo... Não, talvez você tenha passado por experiências mais duradouras. Manhã após manhã. Dia após dia. Prostrado. E talvez até tenha sido repreendido por algum irmão querido na fé, muito bem intencionado, quem sabe, mas que tenha ido à sua casa para dizer coisas muito duras. Você está fraquejando na fé, você está desonrando o nome do Senhor, você perdeu a sua salvação, você não vai para o céu mais, se Jesus voltar hoje você fica, e coisas do gênero, né? Afã, né? Muitos não fazem isso com maldade, mas no afã de você, né, tomar aquele choque, opa, peraí, deixa eu levantar, né? Se Jesus voltar hoje eu estou perdido, então deixa eu levantar. Mas só que não é assim, é aquele momento, aquele tempo em que você está prostrado, abatido. As lutas chegaram, elas são muito fortes, as lutas são extremamente intensas e você não consegue. 1, 2, 3, 10 dias, quem sabe um tempo muito longo de sua vida. Mas, querido, quando a palavra de Deus mostra aqui ao nosso coração, nós vemos que Deus, apesar desses momentos tão difíceis, Ele não deixa que Ele passe um dia além da nossa capacidade. E Ele nos ergue, Ele nos levanta, Ele segura a nossa mão, Ele nos coloca de pé. É isso que a palavra do Senhor está nos ensinando. Lá em Provérbios 24:16, a palavra do Senhor diz assim, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Queridos, quantas vezes Davi tropeçou? Quantas vezes ele tropeçou em dificuldades, em lutas, em perseguições, em barreiras? Quantas vezes tropeçou diante de situações que inclusive comprometeram a sua comunhão, o seu relacionamento com Deus? Mas ele foi levantado pelo próprio Senhor. Não levantou simplesmente porque quis, mas levantou-se porque o Senhor assim o abençoou. O Senhor o levantou. Esta é a promessa do Senhor, o nosso Deus. Você pode parecer que está caído, prostrado, com poucas forças. Querido, confie no Senhor. Parece que tudo está indo de mal a pior para você. Continue confiando no Senhor. Parece que todo mundo está passando à sua frente. Então, continue confiando no Senhor. Parece que quando chega a sua vez, as coisas mudam. As coisas mudam. Agora, na minha vez, o negócio mudou. Né? Parece que tem aquele negócio da fila, né? do mercado, sei lá o quê, você está na fila, lá meia hora, quando você vai botar o seu carrinho, fechou aqui o caixa. Meu Deus, e agora? Né? Tem que entrar em outra fila, né? Não é possível. Né? Ou você está lá no engarrafamento, você muda de faixa, aquela faixa está andando, toda parada.
né? Você vai mudar de faixa, a outra andando, você mudou para cá, pronto, para aqui, começa a andar a outra, né? Você vai, peraí, está tudo dando errado, né? Pode parecer que esteja assim na sua vida. Querido, Deus continua no controle e na direção de tudo. Nós podemos ter a firme certeza que as nossas lutas, nossas dificuldades, elas são temperadas com as misericórdias do Senhor. Elas são permeadas pela graça de Deus, que nos encoraja, que nos dá a força. E mesmo quando nós caímos prostrados, Deus não deixa sermos atropelados, afogados pelas águas bravias. Ele segura a nossa mão, Ele nos ergue mais uma vez, Ele nos dá a sua bênção mais uma vez renovada. Na quarta-feira anterior, quando Bianca deu aqui uma palavra sobre a viagem feita lá entre os ribeirinhos, né, da Amazônia, ela destacou, mostrou uma foto de um casal, de um casal de pessoas de ribeirinhos, e que eles, numa das viagens, né, no ano anterior, ou ano retrasado, aquela família, aquele casal foi alcançado pela palavra do Senhor. Aquele casal se converteu, né, a Cristo. E no momento em que aquele casal se converteu a Cristo, né, e demonstrou a sua fé no Senhor Jesus, a comunidade inteira se revoltou contra aquele casal. Exigiu que eles recusassem, renunciassem, isso Brasil, hein? Não é lá não é Estado Islâmico, não, é Brasil, né? Aquela comunidade toda disse, olha, vocês têm que recusar a fé, porque aqui é só a fé católica e ponto final. Vocês não podem ser evangélicos aqui. E eles reafirmaram a sua fé. E como eles reafirmaram a sua fé, eles foram expulsos da comunidade. A casa deles foi incendiada. E eles foram expulsos, foram para outra comunidade. Na outra comunidade, os irmãos da igreja de Parintins souberam do que tinha acontecido. Foram dar o apoio, acompanharam aquele casal, discipularam aquele casal, batizaram aquele casal. Um irmão, tempos atrás, tinha doado um terreno naquela outra comunidade para a construção de uma igreja. Aquele casal não tinha casa, portanto, então a igreja construiu nesse terreno uma casa para aquele casal. Muito melhor do que a casa que tinha sido queimada na outra cidade. Eles, então, começaram a dar o testemunho do Senhor. Hoje eles cuidam, né, da congregação que está presente naquele lugar, com mais de 25 pessoas, estão sendo trabalhados, orientados para cuidar, para serem missionários. A vida mudou totalmente e ainda melhorou, né? Toda a perseguição que foi empreendida, todo o mal que foi feito anteriormente, Deus abençoou, Deus transformou em coisa boa, Deus levantou aqueles que pareciam estar caídos e sem condições de levantar. Queridos, quando olhamos para a palavra de Deus, nós vimos que esta também foi a experiência de José no Egito. Ele foi de queda em queda parar aonde? No Palácio Real. Da sua própria casa, foi cair aonde? Cair na cisterna, jogado pelos seus próprios irmãos. Da cisterna, ele caiu na caravana dos ismaelitas, né? Bom, pelo menos eu estou indo embora, mas como escravo, né? E sem nenhuma perspectiva de sair dali. Não tinha liberdade, tinha nada disso, era escravidão para sempre, vida toda. Dali, da caravana dos ismaelitas, ele caiu aonde? Na casa de Potifar. E da casa de Potifar, quando as coisas pareciam razoáveis, ele caiu lá também e foi parar na prisão. Na prisão, ele caiu no esquecimento, né, porque até quem havia prometido ajudá-lo esqueceu dele. Mas dali, queridos, ele acabou caindo no palácio. E no palácio, aquele homem se tornou o segundo homem da corte. E mais adiante, quando ele esteve com seus irmãos, que começaram todo o processo muitos anos atrás, e estavam apavorados, desesperados em reencontrar o seu irmão Vivinho da Silva, né? Era meu parente, Vivinho da Silva. Eles estavam apavorados. O que vai acontecer agora? Vai ser a hora da vingança, vai ser a hora do mal, vai ser a hora em que ele vai cortar nossas cabeças. E ele faz uma leitura espetacular, que só a experiência de vida com Deus pode dar. Ele diz para os seus irmãos, olha, o mal que vocês tentaram fazer comigo, Deus transformou em bem. Vocês pensaram uma coisa, Deus fez outra.
Vocês realizaram alguma coisa que Deus transformou e fez outra totalmente maravilhosa. E mais, Ele me mandou na frente de vocês para preservar a vida, inclusive a de vocês. Queridos, quando nós andamos com o Senhor, quando nós cremos e confiamos no Senhor, Deus nos dá a promessa grandiosa de que Ele arruma o nosso caminho, Ele firma o nosso caminho, mas Ele também nos levanta quando caímos. Aquilo que parece uma queda da qual nós não vamos nos levantar, Deus transforma em bem, Deus segura a nossa mão, Deus nos levanta. E os irmãos e irmãs de cabelos mais embranquecidos aqui neste lugar, sabem muito bem, na vida, na experiência, no seu dia a dia, sabem perfeitamente, não por teoria, mas por verdade, por experiência própria, sabem muito bem da verdade do Senhor a respeito disso. Ainda, e finalizando, outro conselho, a outra afirmação que o Senhor traz é esta: o Senhor dá o pão que sustenta. O Senhor dá o pão que sustenta. Davi, então, de uma maneira clara e explícita, ele evoca a sua condição, não de jovem, não de moço, não de alguém que está começando a vida, não de alguém que está iniciando os seus estudos ou concluindo seus estudos universitários, mas alguém que já viveu bastante, alguém que já estava bastante experimentado, sabia perfeitamente o que ia dizer. E ele então diz assim: fui moço, um dia eu fui moço, mas agora eu sou velho. O tempo passou, andei por muitas estradas, vi muita coisa acontecer, mas alguma coisa muito séria que eu nunca vi foi o justo desamparado e a sua descendência a mendigar o pão. Eu já vi muita coisa nessa vida, já vi muito, tudo, né, que é possível e imaginável, mas isso eu nunca vi, o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Queridos, que coisa maravilhosa o salmista olhar para trás e nós olharmos para trás e temos a mesma constatação. Mas, queridos, ser justo aqui é no sentido bíblico, no sentido do evangelho que permeia toda a palavra de Deus. Todo aquele que já foi justificado pelo Senhor, todo aquele que foi tornado justo pelo Senhor, todo aquele que foi alcançado pela graça salvadora de Jesus Cristo, todo aquele, enfim, que é uma nova criatura em Cristo Jesus. A palavra então é clara: este nunca é desamparado. Este não vê a sua descendência mendigando o pão, mas sustentado, amparado, guardado por Deus. E aqui não está falando de uma padaria. O justo então tem uma padaria. Não, fala do pão. Né? Tem muita gente querendo padaria por aí. Quando fala padaria, né, é porque acha que a promessa de Deus é riqueza. Né? Vamos banjar, tem uma padaria, né? Às vezes, né, Anderson, dá vontade, tem uma padaria inteira só para a gente, né? Eu gosto de pão também, né? Adoro pão e doces, essas coisas assim, né? Só tem aqui. Às vezes uma padaria, você já trancar a padaria, né? Só para mim, né? Pães recheados, uma coisa maravilhosa. Mas para quê? Né? Para que tudo aquilo? Só para uma pessoa? É preciso do pão daquele dia. Né? Eu preciso daquele pão. Às vezes um pão, né, um francesinho e mais um pão doce. Né? Às vezes um francesinho, pão doce, mais um pão de queijo. Né? Mas também não precisa da padaria inteira, né? Não precisa de tanta coisa assim. O que o Senhor está prometendo não é a padaria inteira, mas Ele está dizendo que não mendigamos o pão. Isso é o necessário para a nossa vida, aquilo que realmente precisamos, não aquilo que queremos esbanjar, não aquilo que queremos simplesmente ostentar e mostrar para as pessoas que temos, que somos, que fazemos. Não, mas Ele nos promete o sustento necessário para a nossa vida, dia após dia, momento após momento. Outro comentarista diz assim, que Deus, né, porque muitas vezes nós vemos justos passando por necessidade, sim, a igreja muitas vezes ajuda os seus irmãos em Cristo, sim, e às vezes nós vemos irmãos em Cristo que têm uma vida absolutamente tranquila, sim, também. E onde está o pecado? Não, aí é a questão da soberania de Deus, é o cuidado de Deus, e Deus age, é como Ele quer na vida de cada um, e precisamos não somente confiar e depender dEle, mas com a firme certeza de que faltar, não, padecer necessidade, não, faltar o pão de cada dia, também não. O Senhor, de uma maneira muito especial, na manifestação da sua vontade, Ele cuida de todos nós, Ele cuida daqueles que são seus, dos seus filhos. E alguém, um comentarista diz assim, Deus só concederá as bênçãos, né, até onde Ele considerar conveniente.
E, por conseguinte, pode suceder que a bênção divina se manifeste na vida de pessoas em geral. E, no entanto, alguns dos santos são atormentados com pobreza, porque é para o seu bem. Então, por isso que a síntese do Salmo diz assim: não fique olhando para o ímpio. Se ele tem muito, se ele roubou muito e está desfrutando muito das suas coisas, é problema dele, porque ele vai chegar a hora que ele vai se entender com Deus. Ou foi por resultado do seu trabalho também, ok? Deixe-o lá. Né? Mas uma coisa é certa: o servo de Deus, recebendo muito da graça do Senhor, ou o necessário para viver a cada dia, o Senhor cuida. Isso é o mais importante, isto é o necessário. Não é o que muitos gostam de ouvir, por isso que muitos acabam sendo seduzidos, né, pelas igrejas que prometem riqueza a partir de uma oferta, a partir de 7 semanas de não sei o que e tal, mas a verdade da palavra de Deus é esta, né? O Senhor deixa claro que Ele não desampara e nem deixa faltar o nosso pão. Queridos, apesar de estarmos sujeitos a dificuldades, apertos, nós nunca seremos consumidos pela carência. O Senhor sempre nos dará aquilo que é suficiente para a nossa caminhada nesta terra. E essa é a nossa esperança nos tempos difíceis em que nós vivemos. É nos dias de incerteza pelos quais nós passamos, a certeza de que o Senhor está cuidando de nossa vida. Essa semana, visitando a irmã Hilda, ela, na sexta-feira à noite, eu ouvia a sua filha, né, a Irilda, falando, passamos ali pela crise, né, que vive o nosso país, e ela disse assim: pastor, olha, nós aqui em casa vimos o quanto Deus nos abençoou nos maiores momentos de crise pelos quais o nosso país passou, tempos atrás, de anos atrás, momentos também difíceis de grande crise. E ela dava ali o testemunho, né, irmã Hilda? Ela dizia ali, né? Nós conseguimos essa casa, comprar essa casa, quando o país estava mais em crise. Deus nos abençoou nas horas mais difíceis. Quando todas as pessoas estavam sem esperança, nós fomos abençoados pelo Senhor. Queridos, Deus não está condicionando os seus cuidados sobre a nossa vida em decorrência da realidade, da conjuntura nacional. Mas Deus está deixando claro o cuidado dele a todo aquele que nele espera e todo aquele que nele confia. E isso é aplicado a qualquer tempo e a qualquer momento. Por isso que lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versos 8 e 9, a palavra diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. E quando olhamos um pouco mais adiante, lá no capítulo 4 de Filipenses, no verso 13, o apóstolo Paulo diz aquela palavra tão bonita que todos nós conhecemos e gostamos muito, quando ele diz assim: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Não é bonito? Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Mas eu quero só que você volte um pouquinho atrás, né, no texto comigo, tá certo? Posso todas as coisas naquele que me fortalece, é maravilhoso. Mas essa afirmação de Paulo tem uma razão. Ela é uma consequência de uma outra afirmação que vem logo atrás. Ele diz assim, versos 11 e 12: não digo isto como por necessidade, porque eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. E aí sim, ele enfatiza: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Queridos, poder todas as coisas naquele que nos fortalece não é poder pedir: eu vou, então se eu posso tudo, eu vou pedir um carro 0 quilômetro, eu vou pedir isso, eu vou passar. É engraçado, só coisa boa, né, que passa na nossa cabeça. Mas o que é o texto e o contexto dessa afirmação diz é que em lutas e em momentos de paz, em falta e em fartura, em dificuldades e em bonança, em todas as situações eu posso tudo, porque o Senhor me fortalece. Eu tenho condições de atravessar toda e qualquer circunstância em minha vida pela força que é dada pelo Senhor.
Querido, essa deve ser a confiança do crente. E quando temos essa confiança, querido, como é bom estar no meio da crise, mas na certeza de que o Senhor está cuidando de todas as coisas. Querido irmão, em dias de crise nós precisamos ir além dos jornais, precisamos ir à palavra do Senhor. E precisamos olhar, sim, e ouvir, sim, a experiência de irmãos e irmãs que já passaram por muitas lutas, por muitas tribulações, por muitas dificuldades, e eles têm respostas, sim, para o nosso coração. Eles são instrumentos de Deus para que possamos resistir, enfrentar, lutar, avançar. Queridos, quantas vezes nos desiludimos com tanta coisa, e aí paramos para conversar com alguns dos nossos irmãos. Os irmãos que tiveram a oportunidade de ir ao nosso encontro lá da terceira idade e puderam ficar ali uns 5 minutos conversando com o irmão Atalias, por exemplo, puderam ouvir muitas das suas experiências de Deus com o Senhor, situações que a gente para e olha assim, meu Deus, que coisa, como é que pode, né? Pode, pare um pouco, conversa com o irmão Jadeir, ouça um pouco da vida desse servo de Deus. Ele não vai falar, eu ouvi dizer, eu ouvi falar, eu li num livro, olha, saiu uma pesquisa fresquinha, milimetricamente tabulado, tudo direitinho ali, não. Eles vão falar daquilo que Deus fez na sua vida, da experiência de Deus em sua vida, aquilo que Deus realizou e que eles podem comprovar na sua própria carne, na sua própria memória, coisa que pode ser dita até assim, eu não acredito, tá bom, não quer acreditar, não acredito, mas que foi assim na minha vida, foi. A experiência de Deus, como o salmista Davi está dizendo, olha, eu já fui moço, sou velho, agora passei por muita coisa, mas existem coisas que eu vi e outras que eu nunca vi, e uma coisa que eu nunca vi foi Deus desamparar os seus. Queridos, o Senhor possa estar falando ao nosso coração e possa estar firmando em nosso coração a firme certeza que nos mostram os versos 38, 39 e também o 40 do Salmo no seu fechamento. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos. Não fique com olhos esticados para o ímpio ou para o progresso do ímpio, porque a palavra do Senhor é muito clara. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos. A descendência dos ímpios será exterminada. A dos justos nunca será desamparada. Mas a descendência dos ímpios será exterminada. Vem do Senhor a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra. Livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio.